Graça e paz, Clube da Bíblia, bom dia, já tomou o café de vocês? Ainda não? Lava aquele rosto, toma aquele café e vamos participar aí do último capítulo do livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Chegamos ao capítulo final. E o capítulo final, queridos, depois aí da morte de Jacó, José, ele chora, diz que a Bíblia diz que ele chora sobre o seu pai, ele deita sobre o seu pai e chora. Olha o que o capítulo 1, versículo 1 vai dizer. José atirou-se sobre o seu pai e chorou sobre ele e o beijou. O pranto de José a tristeza de José foi muito grande, né? Na verdade, José ele viveu pouco tempo com o seu pai. Ele passou parte da sua vida vivendo sozinho no Egito. Ele chorou ali amargamente ali a morte de seu pai. E José então mandou que embalsamasse o seu pai, porque tinha que cumprir uma promessa que ele havia feito nos capítulos lá, lembra? No capítulo 47, que ele promete que levaria o seu pai de volta ali para a terra de Canaã, ali entre a terra dos Hetitas, que sepultaria na caverna de Macapela, onde estava enterrado ali, sepultado Abraão, e também ao seu pai Isaac e suas avós. E leva 40 dias para que esse sepultamento, esse embalsamento aconteça. Depois a Bíblia diz aqui, e os egípcios choraram a sua morte por 70 dias. 70 dias os egípcios de luto pela vida de Jacó. Aí nos versículos mais abaixo, versículo 4 em diante, José pede autorização para levar o corpo de Jacó até o sepultamento ali em Canaã. Então o faraó autoriza e junto com ele vai uma grande comitiva. Os conselheiros de faraó, vão carros, cavaleiros, a família de José, os irmãos de José, todos vão lá, uma grande comitiva, para que pudesse sepultar Jacó na caverna de Macapela, em Manre. E ali eles vão, sepultam, até o versículo de número 14, vai dizer assim: depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que tinham acompanhado. Depois no versículo 15, os irmãos de José vão temer, após a morte de seu pai, temeram, dizendo assim: olha, agora ele vai vingar tudo aquilo que fizemos com ele, que até agora nosso pai estava vivo, ele estava tolerando, mas José dá uma demonstração da sua bondade, do seu amor, né? Que os seus irmãos vão lá e pedem perdão para ele novamente, e ele diz, e o texto vai dizer que ele chora só com o recado que os seus irmãos enviam para ele. E ele então diz no versículo 18, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos, né? Eles achou que pela morte de Jacó, José ia se vingar dele, mas José, porém, lhe disse: não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou e lhe falou amavelmente. José entendeu o propósito das lutas que ele passou e não culpou ninguém por isso. Ele tentou achar um culpado para isso. Ele entendeu que foi a vontade de Deus para um propósito maior, para uma obra maior. Depois, no versículo 22, vai dizer assim: José permaneceu no Egito com toda a sua família e seu pai, e viveu 110 anos, viu a terceira geração de filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos de Maquir, filho de Manassés. Lembra que ele viu então até a terceira geração de Efraim, ele viu os netos, bisnetos, e de Manassés, que era o seu primogênito. Lembra que Jacó disse: olha, eu vou tomar os seus 2 filhos para mim. Então os filhos de Manassés serão seus, vai dar prosseguimento à tua descendência.
Então os filhos de Manassés que nasceram foram tomados para ele como para dar seguimento à linhagem dele. Então ele viu tudo isso e antes de morrer ele fez o povo de Israel fazer um juramento, dizendo para eles: olha, eu sei que é uma promessa para este povo, eu sei que é uma promessa feita para Abraão, para Isaac e para Jacó, que um dia Deus vai tirar vocês daqui, vai vir em socorro de vocês. Mas quando esse dia acontecer, eu quero que vocês prometam que não deixarão meus ossos ficarem aqui no Egito. Levam com vocês. Quando vocês saírem daqui, quando a mão forte de Deus tirar vocês daqui, eu quero ir junto, que meus ossos vão junto com vocês. E morreu José com a idade de 110 anos. Depois foi balsamado e foi colocado no sarcófago no Egito. Amém? Assim termina o capítulo 50 e terminamos o livro de Bereshit. Que conclusão? Então chegamos aqui à conclusão que o livro de Gênesis é o livro do início da criação, início do homem, a criação do homem, o reinício de uma formação de um povo, pois Deus faz uma recriação através da vida de Noé, permitindo que todos morressem, apenas a família de Noé ficasse viva e multiplicasse novamente. Depois começa o início de uma nação, de apenas um povo separado, começa ali com a história de Abraão, e depois nós vemos seguindo esse processo em todo o decorrer do livro de Gênesis. Então o livro foi dividido em 7 partes, que eu dividi em 7 partes com vocês. Primeira parte falando da história da criação, desde o início da formação do mundo até a formação ali do homem. Depois nós dividimos pela segunda parte a história de Adão e de Eva, contando ali a formação do homem e da mulher e a sua queda. Depois nós dividimos a história de Noé, do dilúvio, do repovoamento da terra, da Torre de Babel. Depois nós dividimos a quarta etapa da história de Abraão, toda a história de Abraão, como Deus chama Abraão até a morte de Abraão. Depois a quinta parte, a história de Isaac, que é o filho de Abraão, já é da história de Jacó, Esaú, Isaac, Abimeleque. Jacó toma a bênção de Esaú. Depois nós temos a sexta parte, que é a história de Jacó. Jacó forma uma família, Jacó volta para casa, o seu tempo ali de preparação. Depois nós temos a sétima, última parte, que eu acredito que seja a parte maior, que é a história de José, né? José sendo vendido como escravo e José depois se tornando governador no Egito e ali se formando uma grande nação, e ele morrendo e ali ficando no Egito toda a descendência de Jacó. Queridos, vamos entrar aí por esses dias no livro de Êxodo. Você que fez, né? Eu sei que demorou mais do que eu tinha prometido, mais que a gente tinha programado, mas você que estudou, se você não perdeu algum capítulo, tá ali no YouTube, procure no YouTube ali. Eu fiz esse canal não é para divulgar para as pessoas aí fora, não é para nós mesmos aí da comunidade da fé que fazem parte do clube da Bíblia. Releiam esses textos, assistam os vídeos, não é uns vídeos com explicações difíceis, é apenas a gente lendo junto, estudando junto. Então vamos estudar, relembre, volte lá atrás, que vai ser de grande valia para você decorrer na Bíblia Sagrada. Não tem como você chegar lá no livro de Samuel, que vai falar de Abraão, mas quem sabe quem é esse Abraão? Que história que é de Abraão? A gente precisa primeiro começar do início, do princípio, para entender os demais livros da Bíblia Sagrada, tá bom? Obrigado por você ter ficado comigo todos esses 50 vídeos. Deus abençoe vocês no nome de Jesus e voltamos aí logo para nós estudarmos junto o livro de Êxodo, tá? Deus abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu quero fazer uma oração final no nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada um que participou comigo desses 50 vídeos, dessas 50 aulas, estudando, Pai,
cada capítulo do livro de Gênesis, do livro de Bereshit, aumenta o conhecimento deles, abençoa a vida deles, dê, Senhor, meu Deus, sabedoria, entendimento, para que eles possam se aprofundar cada vez mais na tua palavra, Pai. Eu quero abençoá-los, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, um beijo no coração, até o próximo estudo em nome de Jesus.